Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre o comportamento no trabalho e eu recebo aqui a Leda Vasconcelos, que é fonoaudióloga, mas estuda esse assunto. Bem-vindo, Leda. Bem-vinda, obrigada pelo convite. Leda, tem uma pesquisa, que é da revista Você S.A., tem uma pesquisa de alguns anos atrás, que fala que a cada 10 demissões no trabalho, 8,7 estão ligadas ao comportamento no trabalho. Quais comportamentos são prejudiciais? Olha, os mais prejudiciais são aqueles que estão envolvendo a agressividade. Empresas que têm muita competição, esse comportamento acaba sendo mais frequente. Então, as pessoas se avaliam diferente umas das outras, ficam se comparando, competindo. Então, a raiva fica um pouco mais aflorada. Aí, alguns comportamentos como boicote, falta de cooperação, procrastinação no trabalho, fofocas. Então, esses são os comportamentos que acabam minando um bom relacionamento. Então fica um clima muito ruim para trabalhar. Mas qual o comportamento da empresa, qual política da empresa que leva o funcionário a ter esse comportamento? Eu acredito que são empresas que promovem uma competição entre as pessoas e não favorecem um relacionamento amigável, conversas, que não estão reforçando positivamente, valorizando o profissional. Então, empresas que fazem o contrário, o ambiente é mais agradável, mais tranquilo, então as pessoas acabam se dando bem. Mas falta um feedback da empresa de falar, olha, o seu comportamento não está adequado. Eu acho que até pode faltar sim, mas eu acho que não seria bem esse o problema, porque muitas vezes, Maicon, os feedbacks não são adequados, porque o feedback, que é feedback? É descrição de comportamento. Então, se eu falo assim, nossa, Maicon, você está desleixado, você está chegando atrasado, isso é um julgamento. Pode ser verdade, mas o funcionário pode ficar muito chateado. Então, feedback é descrição de comportamento. Por exemplo, você está chegando às 8h15. Foi pedido que você chegasse às 8. Seu trabalho é muito importante para a empresa. O que está acontecendo? Tem algo que eu posso te ajudar? E escutar o funcionário. Então, os feedbacks, se eles forem adequados, podem ajudar bastante. Então a empresa ela tem que agir dessa forma, do feedback ou tem alguma outra atitude que ela tem que tomar? Olha, se a empresa for uma empresa que, de cima para baixo, as pessoas estão tranquilas, vivenciando os seus valores pessoais positivos, as pessoas têm uma boa autoestima, um bom relacionamento entre as pessoas, então isso vai disseminando. Então, se for de cima para baixo esse estilo de comportamento, aí todo mundo vai entrar no esquema. Então, empresas que não valorizam a competição e sim a cooperação e escutar todo mundo, pegar o que as pessoas têm de melhor e usar isso na empresa, aí o ambiente é muito melhor e esses comportamentos negativos, eles tendem a diminuir. E como que o empregado ele deve agir quando a empresa chega e fala que ele está tendo um mau comportamento? Aí, olha, se a empresa chega e sinal, acho que é cartão amarelo ou até vermelho, a pessoa tem que escutar, aceitar, se realmente for verdade. Então, primeiro é o seguinte, ela foi chamada, então ela tem que pensar assim, o que a pessoa está me falando é verdade? Primeiro pré-requisito. Outra coisa, essa crítica está sendo feita, essa observação está sendo feita no ambiente de privacidade? Melhor ainda. Eu preciso então ouvir o que essa pessoa está falando. Então, e aceitar essa crítica, essa observação. Então, a partir daí, eu tenho que ter autoanálise e tenho que ter a humildade de mudar comportamentos, porque as pessoas perceberam que meu comportamento não está tão bom. Então, eu preciso sim escutar, se for verdade, aceitar e fazer mudanças de comportamento. Além dessa autoajuda, como que a pessoa deve fazer para conseguir mudar ela mesma? Ela pode procurar ajuda de outras pessoas? Então, olha, tem algumas possibilidades. A pessoa pode ter autoconsciência muito elevada e fazer mudanças de comportamento, já que alguns não foram tão bons. Ela pensa em outros comportamentos e coloca em prática e vê que o meio responde diferentemente e isso dá resultado. Ela pode pedir ajuda para um colega que confia bastante. Então, antes de responder algum e-mail, antes de ter alguma atitude, ela troca ideia com essa amiga ou esse amigo e eles se ajudam.
Então, a pessoa tem a ajuda de um amigo para mudar comportamentos. Ou então, buscar a ajuda de um profissional. E que tipo de profissional que ele deve procurar? Pode ser psicólogo, pode ser coaching, pode ser alguma pessoa que trabalha na área de comunicação interpessoal. E a própria empresa, ela pode chegar e indicar uma ajuda, falar, olha, vai lá e procura ajuda? Isso é interessante, mas na minha experiência, as pessoas que chegaram por conta própria, elas têm um desempenho maior do que quando a empresa que indica esse profissional para fazer algum trabalho. Então, em média, essa é a nossa estatística, mas não quer dizer que as pessoas que sejam mandadas pela empresa não vão mudar, porque ela sabe que o trabalho dela está em jogo. Na pesquisa que você até me enviou, que eu li antes da gente fazer essa entrevista, você fala que falta um pouco nas faculdades e até na pós-graduação, trabalhar um pouco com a habilidade social da pessoa. O que seria isso? Então, olha, vamos pensar em o que são habilidades sociais. Então, são várias classes de comportamento. Então, entra conversa, empatia, assertividade, negociação, falar em público. Então, são habilidades que a gente precisa para se relacionar bem com as pessoas. Essas habilidades sociais, dessas todas que eu falei, algumas já estão sendo ensinadas nas escolas, de forma muito tímida. Nas faculdades, muitas já têm aula de falar em público, de negociação, às vezes com uma carga horária muito restrita e de forma muito teórica às vezes. Quando eu dou essas aulas, eu procuro fazer muitas vivências para a pessoa se exercitar e se experienciar. Em alguns colégios no ensino fundamental é oferecido cursos de oratória, ainda mas não são obrigatórios. Então, se pudesse ter um curso de forma informal com crianças, mas desde o ensino médio fundamental até a escola, tratando dessas questões de cooperação, de conversa, assertividade também envolve vários outros comportamentos, que é manifestar opinião, lidar com situações sob pressão, lidar com críticas, lidar com situações diferentes da pessoa. Então, se pudesse ter uma disciplina na escola desde pequenininho, a gente teria um desempenho melhor, porque a gente chega no mercado de trabalho, exige, a gente vê às vezes uma lista de coisas que o emprego exige, a gente fala, poxa, será que eu vou me candidatar? Precisa trabalho em equipe, falar bem em público, todo mundo fala, será que eu vou me candidatar? Porque a gente não sabe se tem todas essas características. Então, é um choque. As pessoas não aprenderam na faculdade, na escola, e o mercado exige. Então, é um contrassenso isso. Então, se pudesse voltar para trás e ter essas disciplinas nas escolas e nas faculdades, seria muito melhor. Todo mundo ia ganhar, as pessoas, o mercado, as empresas. A pessoa ia saber se relacionar melhor até no dia a dia, acho, com os amigos, né? Isso, ia ajudar muito. Porque assim, quando a gente nasce, a gente já começa a se relacionar e aprender a se relacionar na família. Então, a família é primeiro local que a gente aprende a lidar com as diferenças, a ceder, a colocar a sua opinião. Depois, o segundo local é a escola. A gente faz isso de uma maneira muito informal. Mas se a gente pudesse ter disciplinas onde pudesse ser discutido isso, seria muito mais interessante. Tá, joia. Ponto de Vista volta daqui a pouco falando sobre comportamento no trabalho com a fonoaudióloga Leda Vasconcelos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre comportamento no trabalho com a fonoaudióloga Leda Vasconcelos. Leda, a gente vinha falando no bloco anterior sobre o comportamento das pessoas negativo no trabalho. Como que a pessoa pode aprender a controlar essa negatividade, esses comportamentos que acabam maltratando os outros, sendo ruim para ela mesma, para quem trabalha junto? Sabe, Michael, eu coloco assim algumas causas. Eu pensei em algumas causas e pensei em 3 que englobam várias. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Falta de autocontrole emocional, falta de autoestima e falta de vivenciar valores positivos de tolerância, perdão, calma, paciência. Então, se a pessoa puder trabalhar essas questões, seria muito importante. Então, como é que a gente trabalha o autocontrole emocional? Então, a gente não pode lidar com as situações externas, elas vêm, elas acontecem. Então, a gente avalia como as situações. Então, as situações acontecem, imediatamente a gente faz avaliações, positivas ou negativas. Em seguida, vem reações físicas, comportamentais, pensamentos e sentimentos. Então, se vem uma situação negativa do ambiente, se eu avalio de forma negativa, aí eu vou ter pensamentos negativos, sentimentos negativos e, consequentemente, meu comportamento vai ser negativo. Então, o que é autocontrole? É a gente fazer uma reavaliação desses eventos externos. Então, por exemplo, alguma pessoa que eu não tenho muita afinidade fez alguma coisa que eu avalio como negativo. E aí vem todas aquelas sequências negativas. Então, se eu pensar de forma diferente em relação a ela, essas reações não vêm. Então, eu posso pensar, essa pessoa tem um histórico diferente, ela tem um histórico de vida que faz com que ela seja assim, e não tem a ver comigo. Então, eu preciso acessar meus valores de tolerância. E aí, às vezes, não há nem conflito pelo meu entendimento do outro. Então, autocontrole e uso das minhas... eu acesso os meus valores pessoais. Tolerância, perdão. Outro ponto também é a comunicação. Como que a pessoa pode desenvolver essa parte? Saber se comunicar melhor? Então, se eu tenho uma boa autoestima, se eu cultivo isso e cultivo meus valores pessoais positivos, eu me comunico com as pessoas que eu tenho dificuldade e com as que eu tenho mais afinidade de uma maneira positiva. Então, comunicação envolve várias coisas, né? Então, eu posso fazer um bate-papo agradável, eu posso me expressar dando opinião de uma maneira assertiva. Então, a primeira coisa que é levada em consideração, que deve ser levada em consideração, é a forma com que eu vejo as pessoas. Se eu vejo as pessoas de uma forma positiva, apesar das negatividades dela, se eu vejo o lado positivo, eu me comunico bem com essas pessoas. A chave de um bom relacionamento começa daí. Mas mesmo no ambiente sob pressão? Então, vamos pensar assim, no ambiente sob pressão. Ah, tá bom, eu tenho que discriminar. Existe uma necessidade real de fazer coisas de uma forma rápida e existe essa exigência exagerada, ela é real. Então, eu preciso discriminar isso. Então, eu realmente preciso fazer essa tarefa de uma maneira muito rápida. Então, eu preciso realmente executar. Mas eu posso executar essa tarefa de maneira rápida, mas estando pacífica, entendendo que eu preciso realizar de forma rápida, mas eu não preciso estar agitada, ansiosa. Eu simplesmente leio a situação, olha, eu preciso fazer de forma rápida, tá pressão, mas eu executo a tarefa de uma maneira calma. Não precisa externizar. Eu não preciso internalizar essa pressa, essa ansiedade que pode estar acontecendo com as pessoas à minha volta. E no caso de você tá ali tranquilo, pacífico, o ambiente todo, mas uma pessoa só está tendo essa atitude desesperadora, desesperada, Então, mas como que todo mundo deve se comportar? Então, a gente pode influenciar essa pessoa positivamente. Então, só com as nossas atitudes. Então, se essa pessoa está agitada e está tentando agitar todo mundo, as pessoas podem não levar isso para elas. Então, se a gente fizer isso, ela pode até aprender com esse comportamento. E diante das críticas, tanto de colegas quanto de chefes superiores? Crítica é um problema.
As críticas não deveriam ser feitas. Vamos começar daí. Crítica, não. Tá bom, mas então, como as pessoas, a gente não pode controlar o que as pessoas fazem. Então, as pessoas me criticaram. O que eu faço? Eu tenho que discriminar a situação também. Essa crítica é verdadeira? Essa crítica está acontecendo no ambiente privado? A pessoa realmente quer que eu melhore? Então, se isso for verdade, eu devo aceitar a crítica. O que as pessoas geralmente fazem? Negam, rejeitam, rebatem, evitam. Então, não são comportamentos adequados. Então, se tem um fundo de verdade, eu tenho que aceitar a crítica. É verdade, eu realmente atrasei o serviço, eu sei que está te prejudicando, peço desculpas, eu vou resolver a situação agora. Se for meio verdade, nossa, você chega atrasado todos os dias. Olha, eu cheguei atrasada hoje, não todos os dias, mas eu vou tentar realmente não chegar mais atrasada. Ou então vamos imaginar que a crítica é totalmente em verdade. Aí eu posso falar de uma maneira educada. Eu posso perguntar, por exemplo, mas por que você está falando isso? Vamos imaginar que a pessoa fala assim, nossa, você chega todos os dias atrasada, e não é verdade nunca. Mas por que você está falando isso? Aonde você tem essa informação? Porque se você for ver no meu registro, eu chego no horário certo todos os dias. Então você pode falar, discordar de uma maneira muito elegante. Sem que haja um confronto. Sem que haja confronto. Então vamos pensar assim, críticas nunca deveriam ser feitas. Observações, feedbacks, que é descrever comportamentos, ok. Agora, críticas envolvem adjetivos e as pessoas nunca vão gostar. Mas e no caso, quando a cultura da empresa já é essa, de crítica, é difícil mudar, é difícil você conseguir ter esse comportamento pacífico. A saída é trocar de empresa? Olha, nunca vai ter uma empresa que está totalmente adequada às coisas que a gente quer. Então, primeiro a gente precisa pensar assim, olha, eu estou numa empresa, todo mundo critica todo mundo, mas eu posso manter os meus valores e procurar ser assertiva a ponto de sempre me precaver e falar de forma educada, responder às pessoas de forma assertiva. E aí eu crio o meu espacinho de confiança e eu posso aos poucos minando as pessoas com a minha confiança. Agora vamos imaginar que esteja difícil, aí talvez eu possa mudar de local, mas eu acredito que é melhor a gente, no local que a gente está, conseguir mudar os nossos comportamentos primeiro, fazer com que as pessoas, ensinar as pessoas a ter um bom relacionamento, porque a gente vai contaminando, assim como as pessoas críticas e agressivas, elas contaminam pessoas, a gente pode contaminar com coisas positivas também. Acho que é melhor a gente começar por aí. Tá joia. Ponto de Vista está falando sobre o comportamento no trabalho e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta falando de comportamento no trabalho aqui no Ponto de Vista. Leda, a gente já falou da parte do empregado e também das críticas que geralmente vêm da parte do líder, né? Como que o líder pode ter boas qualidades? Como que ele pode desenvolver isso? Olha, tem algumas dinâmicas de personalidade que favorecem líderes mais eficazes e melhores.
mas todas as pessoas podem ser bons líderes com as qualidades que têm. Então, um bom líder, ele precisa ser assertivo, e todo mundo fala de assertividade, mas o que é assertividade? Assertividade é você manifestar a sua opinião, defender os seus direitos, sem negar os direitos dos outros. Então, envolve você manifestar opinião, concordar e discordar, e também ouvir as pessoas, ter empatia também, que é uma pitada que ajuda a assertividade, porque a assertividade são situações que envolvem enfrentamento, situações mais difíceis. Então, o líder precisa saber lidar com essas situações difíceis de maneira assertiva, de uma maneira gentil, sem ser passivo, e firme, sem ser agressivo. Então, o líder precisa desenvolver essa capacidade, precisa desenvolver a capacidade de bater papo, de ser empático, Mas de saber existem negociar. técnicas para isso? Para tudo tem técnicas. Então, aprender as técnicas e depois colocar em prática. Mas como que ele pode aprender? É só com ajuda especializada? É observação? Pode ser pelos dois. Então, se a pessoa, no dia a dia, ela acha que tem algumas falhas e não conseguiu sozinha resolvê-las, ela pode procurar ajuda profissional, porque para todas essas habilidades que eu falei, existe técnica para isso. Então, aprende a técnica, só que técnica tem que ser unida com as ações. Então, aí a pessoa vai experienciar no dia a dia dela o que foi aprendido em relação à técnica e vai sentindo como é que ela está se desempenhando. Você já chegou a comentar que o comportamento ele passa por várias fases, desde a família, passando pela escola, depois do trabalho. A gente pode falar que quem não tem um relacionamento bom, uma rede boa de amigos, consegue ter bastante amigos, se relacionar bem com as pessoas, isso reflete no mercado? Olha, não necessariamente, sabe? Porque tem pessoas que elas têm um temperamento que elas gostam de poucos e bons amigos. Não quer dizer que ela seja introvertida ou tímida, é jeito de ser. E não quer dizer que ela não vai ter bom relacionamento no trabalho. Então, é muito relativo isso. Ter poucos ou muitos amigos não implica que ela vai ter facilidade ou dificuldade no trabalho. E ser mais fechado no trabalho, mais introspectivo, é prejudicial? Também não, depende do cargo onde ela está. Então, se a pessoa é mais introvertida e também ela é bastante analítica, trabalha bem tecnicamente, talvez um trabalho onde ela fique mais envolvida com questões técnicas. Lógico que não tem trabalho onde não há envolvimento e conversa entre as pessoas, mas cada pessoa, dentro do estilo dela, tem uma função que mais se encaixa. Então, se o líder conseguir verificar esse tipo de coisa e adequar essa pessoa à função que ela tem mais facilidade, a pessoa vai render muito mais, vai ser muito mais feliz. E essa é uma das habilidades do líder, saber perceber os estilos de personalidade de cada um e adequar as funções das pessoas. Um outro ponto também é a amizade dentro do ambiente de trabalho que acaba indo para fora. É bom ter isso? É possível desenvolver uma amizade verdadeira? É possível. Como é que a gente desenvolve amizades? Primeiro, a gente tem que se expor. Então, se eu não manifestar minhas opiniões, falar o que eu penso e sinto, as pessoas não vão me conhecer. Então, para começo de conversa no trabalho, a gente precisa fazer isso. E aí, se eu percebo que as pessoas têm mais afinidades comigo, eu posso levar essa amizade para fora. Pode atrapalhar no trabalho? Depende de como ela está levando essa amizade fora do trabalho. Mas se ela realmente estiver preocupada em desenvolver bons relacionamentos, boas características do relacionamento, não vai atrapalhar em nada, o trabalho só vai ajudar. Mas ela precisa diferenciar esse amigo do trabalho, na rua eu me comporto de um jeito com ele, do que eu me comportaria com um amigo já mais antigo, por exemplo? Isso é importante, porque no trabalho a gente precisa de uma certa sobriedade em alguns momentos, né? Então, meu amigão do trabalho, que também é meu amigão lá fora, no trabalho a gente vai ter um relacionamento não frio, mas a gente vai falar de coisas de trabalho, a não ser mais contido, né? A não ser no intervalo, na hora do almoço, aí tudo bem. Mas é legal que a pessoa no ambiente de trabalho se sinta aconchegada, se sinta fazendo parte daquele grupo e precisa de afetividade. Sem afetividade, as pessoas não vivem bem.
o individualismo também no trabalho é algo prejudicial ou É não? muito ruim o individualismo, porque talvez seja uma coisa oposta à cooperação, então o individualismo é muito ruim. Então as pessoas precisam trocar experiências, trocar ajuda, então o individualismo é muito ruim. Leda, você quer deixar alguma mensagem final, algum recado, alguma coisa que faltou? Olha, eu acho importante para as pessoas viverem bem, elas pensarem em desenvolver-se independente das pessoas que estão nos cobrando. Então, eu preciso ser uma pessoa melhor, independente do meu trabalho, independente porque eu estou trabalhando. Então, procurar ter estratégias para melhorar a minha autoestima, a minha autoconfiança e desenvolver esses valores de tolerância, perdão, paciência, um bom humor. Então, se eu faço isso, eu já vou criar ambientes de trabalho muito legal. Se todo mundo fizer isso, olha que legal que seria o mundo. Né? Já seria uma harmonia. Uma harmonia muito legal. Se todo mundo fizer o seu pedacinho, vai ter uma empresa muito legal, as pessoas vão ter uma família muito legal, um ciclo de amizades muito legal. Então, é pensar nisso. Olha, eu sou responsável pela minha vida, então eu preciso desenvolver essas características em mim. Então, eu vou à luta e não esperar ninguém falar isso para mim. Leda, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o ponto de vista que falou com a Leda Vasconcelos, que é fonoaudióloga e trabalha a parte do comportamento no trabalho. Até o próximo.